A biometria é uma tecnologia que confere ainda mais segurança à identificação do eleitor no momento da votação, por meio de impressões digitais, tornando praticamente inviável a tentativa de fraudar a identidade do votante. Para as eleições de 2014, o TSE estima que cerca de 22 milhões de eleitores usem a biometria. Para falar sobre o assunto e questões ligadas à organização do pleito de outubro, o Cidadania conversa agora com o coordenador de infraestrutura da Secretaria de Tecnologia do Tribunal Superior Eleitoral, Cristiano Moreira Andrade, a quem desde já agradeço o convite, agradeço é um prazer estar aqui com vocês. Veja, esses 22 milhões de eleitores ainda representam um percentual pequeno do total de eleitores do país, né? Em quanto tempo nós teremos uma eleição totalmente identificada por meio da biometria? São 22 milhões de eleitores, isso representa 16% do eleitorado. Segundo o planejamento do cadastramento biométrico, nós pretendemos chegar às eleições de 2018 com 100% dos eleitores cadastrados. No entanto, a cada eleição, nós fazemos uma avaliação de como foi o processo de cadastramento, quais são os pontos que precisam ser corrigidos para que nós possamos fazer o cadastramento mais ágil, mais rápido e principalmente com um custo menor. Essas avaliações podem levar no futuro a uma dilatação desse prazo. Mas o importante é que nós estamos investindo para que a biometria cresça e torne as eleições mais seguras. O TSE fez uma campanha, um mutirão de recadastramento no ano passado e que se estendeu por este ano, né? Qual era, me parece que a meta era atingir 13 milhões de eleitores, né? Essa meta foi cumprida ou não? Nós chegamos à meta que nós imaginávamos de cadastrar pelo menos 80% daquele eleitorado que foi convocado. Superamos isso. Em nível Brasil, estamos mais ou menos com 85%. No Distrito Federal, superamos 89% dessa meta prevista. E existe ainda um prazo para que os eleitores que faltaram o cadastramento biométrico possam comparecer a um cartório eleitoral para regularizar a situação. Esse prazo é o dia 7 de maio. Agora, a biometria é realmente ou seja, a urna eletrônica sempre foi considerada uma tecnologia segura, nunca houve contestação de seus resultados, mas sempre houve uma desconfiança, por isso que em certa época se instituiu o voto impresso, né, para dar mais segurança. A biometria então vem realmente, no entender do TSE, para calar qualquer suspeita? A biometria ela vem para somar a segurança das eleições. Quando olhamos apenas para a urna eletrônica, não é possível ter noção do que existe desde o cadastramento do eleitor até chegar ao dia da votação. O cadastro eleitoral, o Cadastro Nacional de Eleitores, é um dos elementos da segurança do voto, realmente. Então, o cadastramento biométrico, ele vem fazer com que ninguém possa votar no lugar de outro. Agora, esse recadastramento, até o dia 7 de maio, os eleitores ainda podem se identificar, fazer o cadastramento para a biometria? Correto. 7 de maio é um dia que representa 150 dias antes do primeiro turno das eleições. Por lei, é o prazo máximo que o eleitor tem para comparecer. Então, nós recomendamos que compareçam antes do dia 7 de maio, porque para não enfrentar filas, não? Então, 7 de maio é uma data para ficar realmente na lembrança, mas compareçam antes para poder regularizar as informações. E, principalmente, é uma data que se aplica não apenas a quem faz o cadastramento biométrico, mas todas aquelas pessoas que possam ter alguma pendência com a Justiça Eleitoral, que tenham mudado de residência, estão residindo em outro município, 7 de maio é o dia. Me parece que houve um contingente de eleitores que já se recadastrou nas eleições municipais de 2012. Quantos foram? Exatamente. Em 2012, foram 7 milhões de eleitores. O processo de cadastramento biométrico se iniciou, na verdade, no ano de 2008. Foram cadastrados, naquela feita, 3 municípios, representando um grupo pequeno de 52 mil eleitores. Mas, apesar de ser um número muito pequeno, serviu para que a Justiça Eleitoral pudesse aprender sobre o processo de cadastramento, sobre toda a rotina dentro do cartório eleitoral para poder receber melhor os eleitores no momento de cadastramento. Então, nós consideramos realmente um processo de sucesso, porque temos
colocado passo a passo, estabelecido degraus bem conscientes para que a gente possa realmente ir avançando sem gerar prejuízo. Obviamente, nós entendemos que é um transtorno para a população ter que se deslocar a um cartório eleitoral para poder ali efetuar o cadastramento biométrico. Então, nós pretendemos fazer isso da forma mais célere possível, sem gerar transtornos. Até o momento, qual é a unidade da federação que tem o maior percentual de eleitores cadastrados para a biometria? Ok. Em termos de percentual, é importante notar que existem 4 unidades da federação que estão 100% cadastradas. O Distrito Federal é uma delas e existe ainda os estados do Amapá, Alagoas e Sergipe. Todas essas 4 unidades da federação estão 100% cadastradas, visto que quem não compareceu ao cartório eleitoral no período estipulado pela Justiça Eleitoral teve o seu título realmente colocado em pendência. Outro aspecto a destacar é que, além dessas 4 unidades da federação, nós temos 790 municípios espalhados por todas as unidades da federação. Então, uma amostra muito grande já para as eleições de 2014. Os estados mais populosos, então, ainda estão mais lentos nesse processo? Correto, exatamente. Nós não gostaríamos de trabalhar já imediatamente, por exemplo, com o estado de São Paulo, porque precisam de um contingente muito grande de equipamentos, pessoas, é um esforço muito grande. Então, nós escolhemos, primeiro, unidades da federação menores, como dá para perceber por Amapá, Alagoas e Sergipe, são unidades da federação pequenas, para que a gente possa aprender muito sobre essa experiência e chegar realmente no estado de São Paulo com uma expertise bastante avançada. Agora, o TSE está preparado porque se essa tecnologia confere mais segurança, mais credibilidade à urna eletrônica, no dia da eleição ela pode falhar, enfim, não reconhecer a impressão digital de alguém, né? O TSE pode estar preparado para eventuais falhas desse tipo? Sim, existem procedimentos de contingência estabelecidos em resoluções do TSE, então não é nada que fica oculto. Tudo isso é público, já estão nas resoluções publicadas no site do TSE e, principalmente, é importante informar que sempre que o eleitor coloca a digital na urna eletrônica, a urna eletrônica captura aquela informação. Então, caso algum cidadão tente votar no lugar de outro, aquela digital vai ficar ali guardada dentro da urna eletrônica para que possamos posteriormente investigar quem tentou votar em lugar de outro. Tá? Caso ocorra algum tipo de problema, como por exemplo, algumas pessoas que trabalham com produtos químicos podem ter as digitais realmente, as minúcias ficam menos aparentes e os equipamentos não conseguem capturar. Caso aconteça isso, existe um procedimento onde o presidente da sessão eleitoral, o presidente da mesa, executa um procedimento na urna eletrônica para liberar excepcionalmente o voto daquele eleitor. Mesmo assim, a urna continua capturando os votos, mesmo nesse procedimento de contingência. Capturando a digital. E aí pode se cruzar com a assinatura dele também. Sim, ele vai ter que assinar. Possível, ele vai ter que, tanto no caderno de votação ali, mas também é mostrada, apresentada a foto da pessoa. Quem passou pelo cadastramento biométrico tem as fotos impressas no caderno de votação e a urna eletrônica, em determinados municípios, vai apresentar também a foto para a equipe que compõe a mesa receptora de votos. Quem não fizer esse recadastramento até o dia 7 de maio, né? Você diz, claro, não é o total de eleitores que vai, mas quem perder está sujeito a não votar e perder o título? Exatamente. Aquelas pessoas dos municípios onde houve o cadastramento biométrico, elas foram convocadas para comparecer até determinada data. Essas datas terminaram agora, já no final de março, início de abril. Quem não compareceu tem o título colocado em suspensão. Ele está suspenso, ele está lá aguardando para saber se essa pessoa vai resolver essa situação até o dia 7 de maio. Se ela não comparecer, o título dela é cancelado. Ela fica pendente com a Justiça Eleitoral, não consegue votar no dia das eleições e, obviamente, decorre daí uma série de problemas. Não pode tirar passaporte, né? Quais são as penalidades? Só para a gente ter o caso mais grave que nós vemos é quem é servidor público. Por lei, o servidor público tem que participar das eleições para que tenha o direito de continuar recebendo salário. Então, o servidor público pode não receber o salário
caso tenha pendência com a Justiça Eleitoral, a falta ao exercício do voto, na verdade, não é conhecido apenas quando a pessoa não vai lá no dia, na sessão eleitoral, mas quando ela não vai, nem justifica, ela não dá nenhum tipo de aviso para a Justiça Eleitoral. Tá? Então, ela pode ficar realmente até mesmo sem receber salário. Quem está tentando assumir um cargo público, passando em concurso, pode ficar sem poder assumir esse cargo por ter realmente pendência com a Justiça Eleitoral. Quais são as novidades sobre as eleições de outubro? Olha, é importante frisar que cada eleição para a Justiça Eleitoral é uma eleição nova. Os sistemas são totalmente redesenvolvidos. Sistemas operacionais da urna eletrônica das eleições anteriores são atualizados para que tenham mais dispositivos de segurança, mais processos de segurança. Todo o processo de transmissão dos votos é reavaliado para que a gente possa ter uma eleição mais célere, mais ágil. Nós estamos já na Justiça Eleitoral com os códigos-fontes dos sistemas eleitorais e dos sistemas das urnas eletrônicas, eles estão abertos para serem apresentados para a população, por meio do Ministério Público, OAB, partidos políticos, para que eles possam auditar e verificar realmente os programas que serão inseridos na urna eletrônica. Então, a Justiça Eleitoral tem diversos procedimentos, e até mesmo um que nós chamamos de votação paralela. No dia da eleição, nós sorteamos urnas eletrônicas, de forma transparente. Essas urnas são trazidas das sessões eleitorais, substituídas, e vota-se nessas urnas com câmeras filmando. Contabiliza-se manualmente cada voto que é colocado nessa urna. E no final do dia é apurada essa urna eletrônica e comparada a apuração que a urna realizou com aquela que nós anotamos, foi filmada e tudo mais, para fazer realmente uma auditoria. E os fiscais dos partidos acompanham? Participam, a Justiça Eleitoral também contrata auditores independentes para participar desse processo. Então, nós simulamos nas urnas eletrônicas, que seriam as urnas que estariam lá na sessão eleitoral, esse mesmo processo de votação. Vota-se em todos os candidatos a deputado, senador, governador, presidente da República, e tudo isso contabilizado em papel, filmado com auditores, e depois totaliza-se a urna eletrônica e compara. São 3 urnas por unidade da federação, que são sorteadas dentre aquelas que já estão dispostas para participar da eleição. Na eleição de 2010, me parece que o resultado final, a totalização de 100%, ou seja, deu-se por volta de 1h da manhã. Isso. Né? É possível que nesta eleição nós conheçamos esse resultado mais cedo? Exatamente. Nós chegamos em 2010 com 100% dos votos apurados por volta de 1h da manhã. Obviamente, dependendo da competição entre candidatos, antes desse horário, nós já podemos dizer que matematicamente algum candidato já está eleito. A nossa previsão é que a gente possa conseguir, por volta das entre 20 e 22 horas, já ter grande parte desses resultados publicados para que todos os brasileiros saibam. Existem localidades, ou seja, devido a extensão, a característica do Brasil, que demora-se mais, né? Sim. A se conhecer o norte do país. Mesmo assim, ainda é possível antecipar, ou seja, que tenhamos um resultado mais cedo ainda? Claro. O Brasil investe muito em tecnologia. Não apenas na urna eletrônica, que todos nós olhamos por fora como sendo um equipamento simples, mas ele é simples para que o cidadão possa ter uma certa empatia com aquele equipamento. Por dentro ele é bastante complexo. Essa mesma tecnologia é também investida na transmissão desses votos. Então, por exemplo, aldeias indígenas ou determinadas localidades ribeirinhas na região amazônica, casos onde leva-se, por exemplo, 3 dias de barco para chegar nessas localidades, nós instalamos postos de transmissão com antenas de satélite, para que imediatamente, acabada a votação, os votos dessas aldeias indígenas já possam ser transmitidos ao TSE. Então a gente diz, olha, normalmente aquelas regiões que são menos assistidas é onde a Justiça Eleitoral investe mais tecnologia para que possam ser os primeiros a ter os votos apurados. Agora, a urna eletrônica desenvolvida pelo Brasil serviu de modelo para vários países, né? Se eu não me engano, na América Latina, vários já copiaram o modelo brasileiro, né? Isso. Vários países já vieram conhecer o modelo brasileiro. Acontece que eles vêm conhecer a urna eletrônica e saem daqui com uma bagagem muito maior. A eleição do Brasil não é feita apenas pela urna eletrônica. É feita por todo um controle do Cadastro Nacional de Eleitores,
pela logística, que é gigantesca, considerada as dimensões do território nacional e principalmente as dimensões da Amazônia Legal brasileira, e eles conseguem perceber falando, gente, não basta apenas eu pegar um equipamento eletrônico e acreditar que uma eleição será realizada. É necessário ter uma série de preparativos, trabalhar com dois aspectos que são cruciais, segurança e transparência, para que consiga se fazer a eleição. Então, eu lhe garanto que todos os países que vieram aqui conhecer a urna eletrônica saíram daqui realmente surpreendidos pelo trabalho que a Justiça Eleitoral faz. Estamos chegando ao final do programa. Eu agradeço a sua presença aqui e esperamos tê-lo em outras oportunidades aqui no Cidadania. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. O Cidadania conversou com o coordenador de infraestrutura da Secretaria de Tecnologia do Tribunal Superior Eleitoral, Cristiano Andrade. Mande suas críticas e sugestões. Ligue 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse mesmo endereço, baixe qualquer programa da TV Senado, inclusive este. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.